Primeiro parágrafo tem-se por afirmação a indiferença do homem em relação à abundância de água não utilizada por conta da pesada carga de sal marítimo. E o capítulo logo depois, ele evidencia que, mediante a vários resíduos que poluem a água, os resíduos químicos, como os pulverizadores que são aplicados normalmente em plantações ou em vegetações, eles são extremamente maléficos, principalmente quando estão reunidos junto a outros resíduos não químicos, né? Mas esses resíduos químicos, essas substâncias, elas são muito maléficas justamente por conta da dificuldade de identificação lá nas estações de purificação da água. Um exemplo citado foi de uma amostra de água que, mesmo depois de passar pelos processos de purificação, estava cheia de substâncias inseticidas, o suficiente para matar todos os peixes experimentais em apenas 4 horas. O Serviço de Peixes e Animais Silvestres dos Estados Unidos comprovaram que a presença dessa substância, desse inseticida, também estava presente em peixes que tinham uma distância de 45 centímetros da área inicial com inseticida, né, da área que foi pulverizada. Então, eles concluíram que a contaminação ela ocorreu por meio de correntes subterrâneas de água. Ou seja, eles comprovaram que não é possível contaminar a água de um local específico sem ameaçar a água de outro local distante. As águas subterrâneas estão em constante movimento em vias não vistas, como em poros de rochas subterrâneas, por exemplo, que chegaram ali inicialmente pela chuva no local. Assustadoramente é comprovado a contaminação global de água. Um aquífero ele é um local subterrâneo que, devido à sua geologia, proporciona a passagem subterrânea da água. Bom, agora continuando sobre o capítulo, ele cita outro exemplo que é relacionado à destruição de colheitas, à doença de gado, à destruição de planta e a doenças que também chegaram a humanos. Tudo isso aconteceu por conta de uma água subterrânea que a quilômetros de distância foi contaminada por cloretos, cloratos, sais de ácido fosfônico e fluoretos decorrentes das substâncias descarregadas nas lagoas próximas por conta da manufatura de materiais de guerra pelo arsenal das Montanhas Rochosas lá em Denver. Ou seja, esses militares eles manufaturaram armas e descarregaram em locais indevidos todas essas substâncias químicas. Locais indevidos esses que são os lagos, como eu citei. E a partir dos lagos a água foi parar em aquíferos, e aí chegaram lá nesse local onde tem colheitas, gado, enfim. E os próprios humanos usaram essa água, né? Provavelmente através de um poço que eles tinham, eles pegaram essa água e usaram. Coisa que acarretou em doenças para humanos e gados e destruiu plantas e colheitas. Mas a partir daí deu início a um mistério, porque o que foi responsável pelo prejuízo às plantações que foram irrigadas por essa água foi a herbicida que estava presente nessa água. Ou seja, herbicida é um matador de ervas daninhas. Só que esse matador de ervas daninhas não foi fabricado pelos militares lá no Arsenal das Montanhas Rochosas. Ou seja, o que causou prejuízo não foi fabricado pelos militares, como assim? Da onde veio? E aí, depois de estudos, foi comprovado que a substância ela havia se formado espontaneamente nesse lago aí onde eles jogavam tudo. E ele foi misturado através da combinação dessas substâncias que os militares despejaram, essas substâncias químicas, através da combinação das substâncias com o ar e com a luz do sol. Ou seja, esse matador de erva daninha aí, ele foi feito através dessa combinação. O assustador é que tanto as águas subterrâneas quanto as águas da superfície da Terra podem gerar substâncias nocivas espontaneamente por poluições que a própria pareciam inofensivas. O capítulo, à medida que ele chega ao seu fim, ele vai citando outros exemplos históricos sobre a mesma cadeia de envenenamento, assim, é bem semelhante. Sempre ligado a produtos químicos, principalmente ligado à agricultura, inseticidas, caça-pragas. Enfim, é a mesma cadeia de envenenamento que, por diversos motivos, ela é sempre criada pelo humano. E acaba partindo para peixe, para ave, para planta. Inclusive, o capítulo cita, né, um humano que pescou um peixe para comer e também acabou se contaminando por essas substâncias químicas.
Ou seja, essas substâncias voltam para o humano e pode causar até um câncer, por exemplo. Ou seja, é um ciclo natural totalmente envenenado e as circunstâncias comuns que levam a isso é o mau uso ou a má descarga de resíduos químicos ou não químicos. Coisas em geral que poluem a água mesmo. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui do capítulo 4, Águas da Superfície e Mares Subterrâneos, do livro Primavera Silenciosa. Muito obrigado pela atenção.